Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim contar para vocês um pouco de como é para fazer a cidadania italiana. Eu quero compartilhar com vocês o passo a passo de como que você faz para você conseguir, como você faz para saber se você tem o direito de se tornar um italiano. E muita gente me perguntou isso. Pamela, como que eu faço? Pamela, eu sei que tem alguém da minha família, mas eu não sei muito bem. Então eu quero compartilhar com vocês para mais pessoas poderem saber sobre isso, tá bom? Vamos lá. Tem uma colinha aqui para mim não esquecer nada. Geralmente, a nossa família, principalmente nossos avós, eles têm o costume de falar assim: ah, meu avô era italiano, ou ah, a gente é descendente de italiano, o meu pai era italiano. E você não sabe muito bem, né? Você só sabe que é italiano. Então, a família falar que tem um italiano no passado é o primeiro passo. E se a família não falar, Pamela, pergunte, chega na tua avó, no teu avô e pergunta assim: ah, você sabe se a gente é descendente do quê, né? Porque teve muita imigração no Brasil, teve imigração italiana, portuguesa, alemã, enfim. E aí, se ele falar assim: ah, a gente é descendente de italiano, questiona, mas quem era o italiano? Era o seu avô? Era o seu pai? Era o seu bisavô? A Itália, hoje, 2020, em fevereiro de 2020, não tem limite de geração. Então, se ele falar assim, ah, o meu tataravô era italiano, ok, você tem o direito. Eita. Pode ser qualquer italiano do passado, tá? Mas aí tem umas virgulinhas no meio desse pode ser qualquer italiano. Mas a gente vai chegar lá. Ok. Eu sei que tem um italiano na família. Eu sei que ele é meu tataravô. Ou, ele é meu bisavô. Enfim. Mas eu não sei de onde ele veio. Como que eu vou descobrir isso? Você vai ter que, se você quer fazer a cidadania, você vai ter que emitir todas as certidões de você até chegar no italiano. Às vezes, no Brasil, vai ter só a certidão de óbito do italiano. Então, você vai emitir de você até o óbito do italiano. Ou, se ele casou no Brasil, até o casamento do Brasil. Por quê? Você vai precisar de todas as certidões em inteiro teor de nascimento, casamento e morte de todo mundo da linhagem, ok? Então, se você não sabe de onde ele é, você vai emitindo as certidões, porque na certidão inteiro teor vai constar coisas que na breve relato não consta, vai constar tudo o que tem no livro. E lá na certidão, por exemplo, se é o seu bisavô, o seu tataravô, na certidão do seu avô e do seu bisavô vai ter filho de fulano italiano ou filho de fulano, aí o nome da cidade, Itália. Na maioria das vezes vai estar só italiano. E aí complica um pouquinho mais, mas a gente vai se aprofundar sobre cada etapa dessa em vídeos específicos daqui pra frente, tá? Só tô dando um resumão. Então, você vai emitir todas as certidões, de você até o italiano. No caso de você ter o sobrenome italiano ou de você saber qual é o sobrenome italiano da sua família, existem alguns sites que você pode estar pesquisando para descobrir de onde ele veio. Um exemplo, eu tenho o meu trisavô é italiano, só que eu só sabia que ele era italiano, eu não tinha nada. Aí o que o meu esposo fez? Foi num site que chama Coinomix. Todos os sites que eu vou citar nesse vídeo vai estar aqui embaixo. Só que também, como eu disse, vai ter vídeos específicos de cada etapa aqui pra mim ajudar vocês, tá bom? Então, meu marido foi nesse Coinomix, colocou o sobrenome, que era Mamola, e apareceu quais cidades na Itália tinha mais esse sobrenome. E apareceu uma cidadezinha lá que era o que mais tinha sobrenome, a gente mandou um e-mail. Não, a gente pesquisou
no Antenati, que é um outro site, e eu tinha a data que ele tinha chegado no Brasil. Então, pela data que ele chegou no Brasil, eu soube o ano que ele nasceu. E nesse site Antenati eu coloquei o ano, o nome dele, e eu achei, eu não, meu esposo, encontrou a certidão de nascimento do italiano naquela cidade. Então, é possível encontrar só com a internet, tá? Mas, quando a gente chegar no vídeo sobre isso, eu explico certinho, passo a passo, mostro no computador tudo certinho. Aí, o terceiro passo. Você tem todas as certidões. Você sabe quem é o italiano. Você sabe de onde ele veio. E aí, existe alguma coisa que pode impedir você de ter a cidadania? E sim, gente, existe. Existem várias coisas que podem impedir você de ter a cidadania, mas eu vou citar só uma aqui, que é se tiver mulher neste meio. Existe uma lei, a lei de 1948, a lei de 1948. Antes de 48, as mulheres não transmitiam a cidadania, porque antigamente as mulheres não tinham os mesmos direitos do que os homens. Então, no meu caso, por exemplo, tem mulher. É o meu trisavô, homem, que teve a minha bisavó, mulher, que teve a minha avó, mulher, que teve a minha mãe, que me teve. Aí, quando eu vi isso, eu falei, eu não tenho direito, né? Porque minha avó, a minha bisavó é de 1924. Foi antes de 48, eu perdi o direito, mas não. O filho dessa primeira mulher, a primeira mulher da linha, o filho dela nasceu antes ou depois de 48. Se for antes, você só tem direito judicial, se eu não me engano. Mas a gente se aprofunda mais sobre isso no vídeo de impedimentos. E se for depois de 48, tranquilo, você tem direito de fazer administrativo aqui na Itália, no consulado, enfim, qualquer lugar. E o meu caso é esse. A minha avó nasceu em 59, então foi depois de 48, tranquilo, temos direito. Outra coisa que pode gerar um impedimento, se o italiano se naturalizou brasileiro. Como que eu vou saber isso? Pelo site do Ministério da Justiça, você vai solicitar uma CNN, que é a Certidão Negativa de Naturalização. Vai colocar lá os dados do italiano, os seus, e vai gerar essa certidão e lá vai dizer se ele se naturalizou brasileiro ou não. Mas, Pamela, ele se naturalizou brasileiro. E aí? E aí, ele se naturalizou brasileiro antes ou depois do nascimento da pessoa que te transmite a cidadania, né? Por exemplo, se é o seu bisavô, ele se naturalizou antes ou depois do nascimento do teu avô? Se for antes, você não tem direito, porque ele se tornou brasileiro, ele abriu mão da cidadania italiana. Se for depois que o filho já tiver nascido, aí não tem problema. Outra coisa que pode gerar um impedimento é se quem foi o declarante do nascimento das pessoas da linhagem. Por quê? Antigamente, gente, existia muito de... Eles moravam em sítio, eu não sei direito, assim... Eles moravam em distante da cidade e aí nascia, por exemplo, o seu bisavô, nasceu o seu avô. E não foi o seu bisavô que foi lá registrar. Um amigo dele tava indo pra cidade e ele falou, olha amigo, declara lá pra mim que o meu filho nasceu no dia tal, o nome dos pais, beleza. Então, isso aí já pode ser um impedimento se não houve casamento entre o seu bisavô e a sua bisavó. Ou seu pai, sua mãe, enfim, todos da linhagem têm que estar casados, ou se não estiver casado, que a pessoa que te transmite a cidadania tenha sido o declarante do seu nascimento. Mas mais detalhes sobre todos esses impedimentos, daqui a alguns vídeos, no vídeo impedimento, a gente vai ter, ok? E aí, com você sabendo quem é o italiano, se você tem algum impedimento ou não, você vai ver nas certidões se existe erros, porque sim, existem erros, e às vezes erros muito, muito difíceis de consertar, que você tem que ir para a justiça, mas alguns erros dá para ser corrigidos administrativamente pelos cartórios. Cada cartório trabalha de uma forma, alguns cartórios podem aceitar corrigir, outros não, enfim. Mas aí você já fez tudo isso, você tem a certidão... Eita, nós!
Você tem as certidões em mão, você já corrigiu, não tem nenhum impedimento, e aí você vai fazer o quê? Você vai decidir se você vai vir pra Itália ou pro consulado, né? Se não, do consulado, gente, eu não vou falar muito porque eu não sei. Mas se você decidir vir morar na Itália pra fazer o processo aqui, você vai traduzir as suas certidões pro italiano, porque se você chegar com as suas certidões em português aqui, a oficial vai dar risada e vai falar: eu não sei português. Então você precisa traduzir para o italiano e apostilar, que chama apostille di Aia, porque para esse documento ter validade, né? Para ele valer fora do país, então ele tem que estar apostilado. E aí, aqui na Itália, é outro processo, que você vai apresentar à comune a sua pasta de documentos e vai fazer outro processo, que aí é tema para outro vídeo. O vídeo de hoje era só pra gente ver como saber se você tem direito à cidadania. Você tem que pesquisar na tua família. E existem alguns sites que você pode pesquisar também para encontrar as certidões, como o Family Search, como o Antenati e como o MyHeritage. Só que o MyHeritage é um site pago, então o Family Search é muito, muito útil. Me ajudou muito a encontrar vários documentos. Enfim, a partir de agora, vamos ter uma série nesse canal sobre cada tópico desse. Então, o próximo vídeo dessa série vai ser como encontrar o italiano. Eu vou dar dicas práticas e úteis e vou mostrar na prática para vocês como é possível encontrar o italiano que nasceu há 200 anos atrás, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Cada assunto vai ter detalhado em cada vídeo específico, aí vocês vão conseguir entender mais. Mas já começa a pesquisar aí na tua família, pergunta pro seu avô, pra sua avó, de quem vocês são descendentes, de qual nacionalidade. E se for italiana, fica de olho aqui no canal que daqui uns dias vai ter vídeos sobre como encontrar o italiano, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, se você não se inscreveu, se inscreve, porque senão você não vai ficar sabendo. E clica no sininho para o YouTube te avisar assim que entrar o vídeo novo.